Bom dia, maravilhosa! Sexta-feira, manhã maravilhosa. Vamos receber uma convidada hoje mega especial, a querida Giza, esse ser de luz que o universo me presenteou. E vamos falar de um tema hoje super importante, a coragem de ser você mesma. Como tem sido para você? Você tem assumido quem você é? Tem tido a coragem de ser quem você é ou vive uma vida para agradar o outro, para agradar todo mundo o tempo todo, levando uma carga pesada aí no seu dia a dia? Nós vamos falar sobre esse tema hoje, a coragem de ser você mesma, o quanto é importante a gente assumir quem somos para viver com mais leveza, com mais significado, né? Eu vou chamar aqui nossa querida Giza, linda, maravilhosa, que já se encontra aqui para participar com a gente desse momento tão especial, fundamental na nossa vida, né? E nada melhor do que ela para falar sobre esse tema, que é mentora intuitiva, faz um lindo trabalho com mulheres. Oi, lindona, bom dia, Giza! Tudo Que bem, linda que você está! pra estar na sua casa, né? Fiquei aqui. Ah, eu te recebo com todo amor. Bom Ai, que dia, bom! Cris, Baruque, que bom ter vocês Ah, aqui. Baruto tá aqui. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa manhã deliciosa. Eu não sabia que era feriado aí, menina. Gostosinho, né? Começar assim, tipo, tomando um café da manhã com você no meu Vamos feriado. tomar café juntas. Ai, que delícia, né? Depois de ter sido recepcionada na sua casa com tanto carinho, com tanto cuidado, eu tenho que te receber assim também aqui em casa, com todo amor, com todo carinho que você merece. Essa mulher incrível que você é, que o universo me presenteou aí no meu caminho. E nada melhor do que você falar desse tema, né? A coragem de ser você mesma, que tem uma linda jornada, muito inspiradora, um lindo projeto que inclusive eu faço parte, que estou amando. Tem sido assim um momento de muitas reflexões, de muito acolhimento, de muita entrega. E eu quero que você apresente ao mundo quem é essa mulher de luz, quem é a Giza. Conta para nós aí, para a gente conhecer um pouquinho de você antes da gente começar. Ai, obrigada, Daia, pelo convite, por todo esse olhar generoso. Eu aprendi há um tempo atrás que a gente só enxerga no outro aquilo que tem dentro de nós, né? Então, o que você me fala é porque já te habita e eu fico muito feliz mesmo do universo trazer pessoas que estão vivendo esse momento de conexão pessoal como eu, cada um construindo seu caminho, né? Porque eu aprendo muito também e tenho essa oportunidade de me ouvir quando eu falo, aprender com você, então isso é um grande presente mesmo, né? Lá no ECO a gente fala que a cura está no encontro e cada dia eu tenho mais certeza disso. Então, que esse nosso momento aqui possa reverberar em outros corações, mas principalmente no nosso, né? A gente está aqui dando um passo de coragem. Cada vez que a gente entra online aqui, a gente está expondo um pouquinho do que a gente é, do que a gente acredita, tá também reforçando, eu sou isso mesmo, né? Eu tô aqui, É. aqui nessa rede, a gente precisa de coragem o tempo todo. E a Claudinha chegou, minha super irmã de alma. Oi, Clau. Então, a Giza, Daia, é uma menina, uma mulher, uma menina mulher, que vem de uma mãe muito forte e que teve uma história com essa mãe, né, de muita turbulência, até que conseguiu encontrar um caminho de cura dessa, para honrar essa ancestralidade tão linda. E a Giza é uma mulher que foi mãe muito jovem, muito menina, né, com 15 anos, e de mãos dadas com essas duas mulheres, né, uma que veio antes e uma que veio depois de mim, foi que eu senti a força de estar em rede com outras mulheres, a importância das conexões com outras mulheres. Então, ao longo da minha história, eu fui sempre me conectando com mulheres de diferentes situações de vida e sempre me colocando muito a serviço disso. E aí, assim, quando pergunta quem é a Giza, né? Houve um tempo em que eu apresentava a minha história de carreira, minhas formações. Hoje em dia eu prefiro falar disso, né? Que eu sou esse ser humano em construção e que há muito pouco tempo tem conseguido
olhar para as minhas verdades internas com mais coragem para trazer para o mundo, né, através do Instagram e dos meus trabalhos, a soma do que eu sou e não mais fragmentos do que eu sou. Porque antes eu achava que a Giza espiritualizada, que vivia retiros, era algo que não podia misturar com a minha vida profissional. A Giza, mãe, não misturava com a Giza, né? Também na consultora. E aí eu fui fazendo as pazes com cada partezinha aí nos últimos 8 anos, quando eu comecei a empreender. Eu acho que eu vivi um grande despertar quando eu saí do mundo corporativo, né? E fui fazendo as pazes, mas foi muito aos poucos. Então, é interessante porque hoje eu tenho a certeza de que eu estava vivendo as coisas certas no momento certo para chegar onde eu tô hoje. Então, assim, nossa, há 12 anos atrás a Cláudia já me chamava para fazer trabalhos, né, na área de constelação, atuei com ela nisso, dando suporte para ela, né? Não tinha formação, não tenho, né? Eu sou uma apaixonada pelos princípios sistêmicos, mas eu não sou consteladora. Mas, assim, só para dar um exemplo, né? Em 2012, eu já vivia projetos que hoje eu estou colocando eles como prioridade. E eu trabalhava eles como a minha atividade voluntária do final de semana, aquilo que eu não contava para ninguém, aquilo que era assim, não, isso é só meu, era o meu lado B, né? Então, quando a gente fala de coragem, de quem é a Giza, me vem muito isso, de falar que eu tô dando passos de coragem, de mostrar para o mundo um pouco de tudo que eu amo e que me preenche. É isso. Ai, que lindo te ouvir, assim, enche o meu coração. E eu acho que é mesmo um ato de coragem quando a gente começa a entender que nós somos o complemento de tudo que a gente faz e que não dá para a gente ficar separando, né? A Dayana mãe, a Dayana profissional, a Dayana mulher, porque como você falou, como somos seres em construção, quando a gente junta tudo isso, a gente se potencializa ainda mais, né? E a gente viver a nossa verdade, mostrando todos os nossos lados, todas as nossas habilidades, fortalece e inspira muito mais pessoas, né? Para que a gente possa entender que é isso, nós somos essas mulheres aqui, livres para fazer o que quiser, para se assumir mesmo com a tua verdade, honrando a nossa história. Porque muitas vezes a gente esquece, como você falou, de honrar a nossa história, de contar de fato quem nós somos, toda a trajetória. O que que aconteceu na minha vida para me tornar a mulher que eu sou hoje? E a gente se prende por uma questão ilusória de segurança nos títulos, né? Nós sabemos que é importante as formações, nós sabemos que a trajetória, né, do construir, do se conhecer, de conhecimento, autoconhecimento, eles são fundamentais. Mas mais do que isso, o que mais nos ensina é o nosso dia a dia, é o que a gente passa, as nossas experiências, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, acho que tudo isso vai somando e vai potencializando ainda mais as mulheres que nós somos, né? Os seres realmente humanos, assim, que a gente vai se construindo e vai evoluindo. E não ter vergonha de contar isso para o mundo e se assumir de verdade como somos é muito libertador. Eu falo assim por mim também, né? Dentro de uma trajetória assim, eu vinha muito nessa cobrança de que precisava sempre mais em relação a títulos, a formações, a experiências, e no fundo toda a minha potência não estava aí, né? Estava aqui na minha história, o que que eu construí, o que que eu já passei. E a gente fica se escondendo, né, muitas vezes, com medo do julgamento do outro, né? E eu acho que a nossa vulnerabilidade precisa ser a nossa força e nossa aliada, né? A gente não pode ficar pensando no que o outro vai pensar, e sim no que eu sou, na minha verdade, né, Giza? A coragem só existe onde está a vulnerabilidade, né, Daia? Porque aonde a gente precisa dar o passo, né? E é interessante, assim, né, quando a gente fala de autenticidade, vulnerabilidade, são assuntos que também, assim, né, em alta, e acho super importante mesmo que a gente esteja se permitindo, né, olhar para isso com mais coragem. Só que eu queria até trazer algo que tem sido bem experimental para mim. Para mim hoje, né, dentro dessa jornada que eu tenho sido o meu ratinho do meu próprio laboratório, como eu brinco, né, na parte da inteligência intuitiva, expressar minha verdade interna não significa que eu precisa falar minha verdade 100% para o mundo. Eu acho que a gente está passando por um caminho de se violentar também
em nome da autenticidade. Eu acho que eu faço uma metáfora, eu até quero comprar um prisma para ter aqui para mostrar, sabe? Às vezes quando eu estou nos encontros. Eu falo assim, nós somos como um cristal num formato de prisma com muitas faces lapidadas, muitas, muitas, infinitas. Nem a gente tem a visão de todas elas. E aí existem algumas pessoas mais próximas da minha vida que conhecem várias das minhas faces. Então, por exemplo, meu marido, a gente estudou junto na escola. Então, ele conhece a face da Giz, da estudante. Ele conhece a Giz, a namorada, ele conhece a face da Giz, esposa. Ele conhece uma grande parte da face da Giz, a mãe, porque a gente está junto há 23 anos. Ele conhece a Giz, empreendedora, porque a gente já trabalhou juntos. Então, eu poderia dizer que ele é uma das pessoas que mais fácil conhece da Giza, mas ele não conhece, por exemplo, a da Giza feminista, da Giza mulher, do campo ali do empreendedorismo feminino. Ele conhece a Giza operacional empreendedor, ele não conhece esse lado. Então, assim, existem pessoas, por exemplo, como você, que a gente já viveu um retiro espiritual junto, então você conhece uma Giza que bate tambor, que se conecta com a força da natureza. Você está vivendo um ser mais, onde você conhece Giza que tem vivido um processo experimental de mentorias e consultorias. Então, você veio na minha casa, então você conhece um pouquinho da Giza mãe e esposa dentro da minha casa. Então, você, hoje aqui no Instagram, conhece mais uma face. Então, assim, a coragem de ser quem somos não significa se desnudar para o mundo. Porque a coragem é olhar para aquilo que a gente quer mostrar, aquilo que contribui para o outro, porque senão vira uma verdade ácida. Uma verdade que não me respeita e não respeita o outro. E isso sim precisa ter coragem. Coragem para, às vezes, assim, isso que eu quero esfregar na cara no mundo não é o que o mundo precisa e nem eu. Então, o que eu estou fazendo que vem mesmo da verdade do meu coração? E o quanto eu estou sendo verdadeira comigo? Porque eu conheço pessoas que têm vivido processos assim, incríveis, que eu sou muito grata por estarem compartilhando comigo isso, que estão vivendo esse lugar da sua verdade nas redes, da autenticidade, de mostrar, né, vida real, de não usar filtro, que eu acho que é um lugar importantíssimo de autoamor, de autoconhecimento, quando a gente se pergunta sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que estão adoecendo, estão ficando a serviço da máquina digital, estão se Uhum. sentindo insuficientes. Então, assim, em busca dessa autenticidade numa das nossas faces de relacionamento, tá ficando míope para o que realmente move a sua verdade interna. Então, assim, mas a gente também só consegue saber isso quando se experimenta, se joga ali e vive. Então, eu mesma já vivi processos e aí senti disso, gente, isso não tá leve. Então, qual que é o meu radar interno, meu GPS? Isso é a minha verdade, mas ela precisa estar ali. Então, essa coragem de ser na medida certa e justa para a gente e para o mundo. Então, hoje eu falo assim, não é a coragem de ser a qualquer custo, sabe? É Sim. uma coragem de ser na medida certa e justa. Fazendo as pazes com a minha história. Então, a coragem de ser é olhar para os degraus que eu passei, é olhar, por exemplo, eu, Giza, quando eu saí do mundo corporativo, eu trabalhei com RH há 17 anos. Eu sempre trabalhei em duas áreas, assim, em paralelo, né? Com a área de RH, desenvolvimento, e com a área de eventos e marketing. Então, eu brinco que eu sempre tive uma vida dupla. Isso, para mim, já foi bem desafiador, até eu entender que eu era uma pessoa de perfil plural, multipotencial. Então, as pessoas ficavam tentando me encaixar e eu sofria. Eu sempre me sentia violentada nisso. Eu sempre estava infeliz, mesmo fazendo coisas que eu gostava. E aí, quando eu comecei a empreender, teve uma frase da Rafa Capai que tocou muito em mim, que disse assim: se você pode ser um canivete suíço, por que você vai se contentar em ser uma tesoura? Então, eu não precisava ser a Giza só dos retiros, eu não precisava ser a Giza só das consultorias de empreendedorismo, eu não precisava ser a Giza terapeuta, eu não precisava ser a Giza de RH. E aí, quando eu montei também a consultoria criativa, é porque nesse nome cabia tudo na época. Cabia tudo que eu tinha experiência, né? E eu fui me experimentando. E aí, claro, eu acho que é importante onde a gente coloca foco é onde cresce. Então, a gente, quando é multipotencial, precisa ter a coragem de olhar para aquilo que a gente dá conta e aquilo que a gente vai deixar um tempinho em stand-by. Porque eu estava me violentando, me sobrecarregando em número de horas,
sacrificando todos os meus finais de semana. Então, essa coragem, ela é todos os dias de olhar para mim e de ver onde está doendo e onde está gostoso. Você vem falando assim, né? E faz muito sentido. Muitas das vezes a gente fica muito refém sobre esse tema que você está dizendo da autenticidade, né? Que tem se falado muito de viver sua verdade e tudo mais. Mas a partir do momento que eu quero ser autêntica para provar para o outro, é o que você falou, você passa a se mutilar. Porque ninguém, por mais que mostre a vida 24 horas aqui no Instagram, vai conseguir de fato mostrar a sua realidade nua e crua. Até mesmo numa realidade na nossa casa, às vezes a minha família não sabe a minha realidade de fato. Meu pai, vou falar meu pai que é a pessoa mais próxima de mim, nem ele sabe a minha realidade aqui na minha casa com a minha filha, né? Só eu sei de fato. E eu não preciso provar para ninguém o que eu estou fazendo ou deixando de fazer para poder apresentar meu projeto Mulheres Totalmente Demais, para apresentar o projeto Jornada Você em Conexão. Eu não preciso estar provando para ninguém o que eu estou fazendo para contribuir. Eu penso que, como você falou, eu preciso honrar, eu preciso saber o que eu quero, né? E eu preciso levar para as pessoas justamente o que é bom, o que vai acrescentar para elas. Eu não preciso mostrar para elas todo dia a minha rotina difícil, às vezes que eu tive um dia difícil da questão da Maria, um exemplo, trazer aqui toda a dor, todo o sofrimento, a Maria passando mal. Não preciso. As pessoas precisam entender, tipo, ó, tá um momento off, Maria não tá muito bem, mas é isso é o suficiente, ó, e hoje está tudo bem de novo. Então, acho que mostrar esses altos e baixos fazem parte, né, porque é o nosso dia a dia, a gente que trabalha com internet, mas eu não preciso mostrar exatamente 24 horas do meu offline para provar nada para ninguém. E se eu não aparecer aqui também, eu não tenho que justificar nada para ninguém. Né? Eu não apareci porque eu não apareci, porque não era para ser, porque o momento não me cabia. E eu respeitei esse meu sentimento, esse meu momento, eu me acolhi. E eu não tenho que justificar nada para ninguém, porque dentro de uma proposta que a gente se coloca, né, enquanto multiplicadoras aí de levar o bem para o outro, né, inspirar e ajudar, eu tenho feito de forma muito consciente, através da minha história mesmo, a contribuição para outras mulheres para terem coragem de assumir mesmo a vida como ela é, mas sem precisar provar para o outro, sem precisar se comparar, que eu acho que acontece muitas das vezes, essa cobrança excessiva de mostrar todas as faces, que por mais que tente não vai conseguir, já sabemos disso por experiência, você acabou de dizer, eu também estou dizendo, e a gente, assim, a gente se compara com o outro. Ah, mas a outra fez isso, eu vou fazer também. E isso vai minando você, vai anulando a sua identidade para você querer fazer o que o outro faz. Talvez o que o outro faz não é confortável para você, não é a sua vida, né? Então, acho que essa questão que você falou da autenticidade, a gente tem que ter realmente muito cuidado, assim. Porque quando essa busca da autenticidade, ela tem que ser um caminho que vem pelo autoconhecimento primeiro. Porque não adianta você ser autêntico se você não se conhece, né? Então, primeiro você vem num caminho de se conhecer. Primeiro, conhecer quem eu sou, qual a minha trajetória, o que que me faz bem, o que me faz feliz, qual caminho eu quero traçar. E dentro dessas descobertas, né, que é constante, é para sempre, eu vou moldando e eu vou identificando o que faz sentido para mim, expor mesmo para o mundo e viver conforme essas vontades, né? Porque isso vai trazendo liberdade e potencialidade do que somos. Mas é exatamente o que você falou, respeitando o que é necessário mesmo expor. Às vezes você não quer expor, né? Às vezes você quer saber, quer respeitar, quer entender que você funciona daquela forma, mas às vezes você não quer mostrar para o mundo, você quer mostrar para você. E já é o suficiente, né? Eu acho que é entender isso, né, Giza? Essa coragem de ser, Daya, para mim, cada vez mais, ela não é coragem de ser pro mundo. Ela é uma coragem de ser para mim. Então, assim, essa coragem de olhar para mim e ver que eu não tô num dia bom. E aí, claro, se para mim o movimento interno é falar sobre não estou num dia bom, tá tudo bem. Então, assim, não tem fórmula, né? Nós somos todos únicos. Isso
se permitir, né, encontrar o seu caminho de autenticidade. Tem pessoas que conseguem colocar em movimento e olhar para si isso. Então, é um caminho certo e justo para ela fazer esse movimento. Então, é um exercício de não julgar o que eu preciso fazer por mim. Então, já aconteceu situações em que eu quis contar todos os detalhes dos bastidores de algo que estava acontecendo. Em outro momento, eu nem quis citar que isso tinha rolado. Então, era respeitando muito mais o meu movimento. Não é porque eu fiz um dia que eu tenho que fazer sempre. Não é porque agora falam que é importante, né? Você humaniza sua marca mostrando os seus bastidores. Gente, os nossos bastidores são a nossa vida. 100% da nossa vida são bastidores, né? A vida é o que É, online. E aí, é claro que vão ser recortes, e que bom que são recortes. Então, fazer as pazes com isso, né? Fazer as pazes com os dias que eu não tô legal. E reconhecer esse não tô legal. Me pede um movimento para fora ou para dentro? Ainda mais com mulheres, né? O seu movimento é com mulheres, o meu é muito forte com mulheres. Somos cíclicas. Então, temos dias. Ontem mesmo, né, na abertura do Ser Mais, eu falei para as meninas, eu tô feliz de estar aqui, mas hoje eu tô, né, no meu segundo dia de lua, é um dia que eu gosto de estar mais quietinha, é um dia que a minha energia não tá para fora, ela tá para dentro. Então, e como tudo é sábio, né? Eu e a Dai, a gente ia fazer essa live na quarta. E eu tomei vacina na quarta. Daí, eu também. e em nome do compromisso público que a gente tinha assistido, a gente estava até o último instante sustentando de fazer. E aí a gente conversou, qual que é o nosso movimento interno? O que nossa vida está pedindo, né? Então, assim, nossa logística e nosso sentir, o que está pedindo? A gente pode fazer sexta, e olha que gostoso estar aqui agora. Então, a gente Muito também mais. se apega nos combinados que a gente fez com a gente mesmo e pega um chicotinho e bate na gente de uma forma que não precisa. A gente pode ser mais flexível com a gente, mais amorosa. E isso passa pela forma como a gente se expressa com a nossa verdade para o mundo. Eu não estou deixando de ser verdadeira por diminuir um pouco o ritmo ou por rever as formas, né? Então, acho que um dos chamados da coragem, Daya, já que, né, é o nosso tema, essa coragem de ser, é que todo dia, é ter a coragem de saber que todo dia eu mudei já. Eu já não sou a mesma de ontem. Não somos nós a mesma, certo isso. Os planos que eu fiz no mês passado, eles mudaram. E aí ter essa leveza de me adaptar, de alterar, de saber que isso impacta no meu feed, isso impacta em algum projeto, isso impacta na minha relação com as pessoas. Eu também não vou ser, né, uma pessoa, né, que nada se concretiza, porque também é uma fuga. Precisa ter coragem de olhar e sustentar as coisas que a gente tá ali, às vezes, se sabotando e fugindo. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente olha com verdade, né? E faz as pazes com a gente. Faz as pazes com cada um desses movimentos, dizendo, olha, realmente eu fiz aquele movimento lá mais agressivo, mais incisivo, assim, tava cheia de energia. E que linda era eu sendo assim. E agora eu tô nesse movimento mais introspectivo. E olha, eu tô repensando tanta coisa. Continuo sendo eu. Eu continuo sendo isso. Essa essência minha, que tem altos e baixos, é um pulsar da vida, né? É o eletrocardiograma, né? Quando ele fica linear, acabou a vida. Então, assim, o coração ele pulsa. E ele não é regular, e a gente também não é regular. Então, a coragem de não ser linear quando se mostra para o mundo, ela é porrada, entendeu? Precisa, às vezes, você puxar lá do dedinho do pé, assim, buscar uma força, às vezes, de onde você acha que nem tem, para conseguir assumir que você é isso, né? Então, É verdade. todo E é dia. uma cobrança, né, Giz, assim, você trouxe aqui algo super importante, né, que aconteceu essa semana, inclusive. A gente tem uma cobrança muito grande, assim, né, principalmente quando a gente assume um compromisso com outras pessoas, né, não só eu contigo, mas de uma forma geral público, né. A gente fica numa cobrança, nossa, mas aí eu vou mudar toda uma rotina, vou mudar a data. E aí você falou, né, realmente é respeitar o nosso momento e o nosso movimento, o quanto isso vai ser saudável fazer só por fazer. Vale a gente pensar sobre isso também.
porque era um dia que emocionalmente eu não estava bem, psicologicamente também não, cansada fisicamente depois de 3 dias internada com a Maria. São uma série de coisas que passam na sua mente. Então, até o movimento ali para você fazer uma live, que você precisa estar entregue, você precisa estar com a tua verdade. Por mais que a gente venha para falar com o nosso coração, existe um preparo e tudo mais, mas se você não está bem, se você não está dentro da proposta, não adianta fazer só por fazer. Então, reconhecer, né, e assumir, ó, não está tudo bem, e vai ser outro dia, e tudo bem se não fosse hoje, se fosse daqui a um mês, né? Eu acho que é entender esse movimento também de se respeitar. E entender que não adianta falar só por falar, porque você não fala com a tua verdade mesmo, você fala por uma obrigação. E o cansaço físico também, mental, não te deixa estar 100% ali, né? E aí, dentro de uma proposta que a gente quer, como esse momento de hoje, perde o sentido, né, do que a gente quer trazer de significado. Perde, inclusive, o contexto, né, do que a gente está falando. Cadê essa coragem, né, de não fazer e pronto e acabou, né? Então, acho que é muito isso. A gente tem que ter um olhar com mais respeito para nós, com mais carinho. O dia que não quiser aparecer, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa, assim, dentro dessa realidade virtual que eu fujo dos padrões, sabe? E eu fujo bem dos padrões. Eu acredito sim nessa questão da humanização, acredito sim que é um movimento, principalmente agora com a pandemia, existe uma carência muito grande das pessoas de ver o outro, de se conectar, meio que uma referência para achar que tá, saber se está no caminho certo. E eu falo, esse não é o melhor meio de achar que está no caminho certo. Porque cada um tem a sua história, cada um tem seu dia a dia, cada um tem seu sonho. Por mais que a gente fale de mulheres, por mais que a gente tenha uma proposta muito singular, né, de conexão, de introspecção, eu vou ter minha forma de falar, você vai ter a sua, porque eu tenho uma jornada diferente. Então não adianta eu achar que eu preciso fazer exatamente como você está fazendo e achar que vai dar certo. Então a gente, assim, vale pegar como uma inspiração, né? Como algo assim, motivador, mas dentro de uma proposta que você traga para você, adaptando para o que faz sentido para você, né? Então não adianta eu ficar aqui todo dia de manhã, que eu acho um pouco cansativo, assim, né? Todo dia de manhã tem que dar bom dia, tem que... Não tem que nada. Se eu quiser, eu vou dar bom dia. E se eu não quiser também, tá tudo bem, eu não vou dar, né? Traz mais engajamento e tal, mas é o engajamento mesmo que a gente precisa ou é a gente trazer pessoas alinhadas acreditam dentro do que é a mesma coisa que a gente acredite e que de alguma forma que seja uma pessoa, a gente possa fazer um movimento, possa ter um despertar nessa pessoa, para ela olhar para si, enquanto ser único e não para o que a gente está propondo para ela, porque não são fórmulas, né? São descobertas, são despertar, são permissões, né? E que a gente só vai ser um canal, um meio, né? E eu penso que é uma inspiração, mas uma inspiração para você se olhar, para você, porque às vezes sozinha realmente não consegue, né? Muitas pessoas tá tão imersa, né, que às vezes não consegue buscar o caminho da mudança sozinha, né, Gisa? Essa é muito legal você falar isso sobre a comparação e a inspiração, porque eu sinto isso na pele todos os dias, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente vive, né, um mundo de dualidade, né? Preto e branco, luz e sombra, cima e embaixo, masculino e feminino, é da nossa natureza. Só que existe um espectro, quando a gente fala de preto e branco, o preto passa por muitos tons de cinza. Para mim, faz parte do mesmo espectro a inspiração e a comparação. Então, a gente precisa dar uma calibrada. Então, quando a gente vai lá para o lugar da comparação, a gente gera sofrimento. Quando a gente calibra e vai para o campo da inspiração, quando o outro me inspira, gera movimento. Eu consigo, a partir da história dele, do que ele sugere, dos conhecimentos, né, dessa pessoa, olhar para os meus e dar os meus passos. Comparação, eu quero dar os mesmos passos do outro. Eu quero caber numa forma que é dele, que não me cabe. Então, quando a gente fala, né, sobre... Quando você falou agora, né, sobre comparação e inspiração, me veio muito isso, né? Essa coragem de olhar o que que no outro me inspira e gera movimento e o que que tá me gerando sofrimento, porque aí eu tô me comparando. Então tem uma coragem ali que eu posso fazer um convite de coragem para mim.
Hoje, tô aqui olhando a Giza e a Daia. Nossa, percebo muitas coisas que ressoam na minha vida. Aí tem uma pessoa que pode pensar assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. E aí a pessoa começa a se diminuir, porque ela entrou no campo da comparação. Ou uma vai pensar assim, nossa, eu consigo fazer assim também. Nossa, isso eu nunca pensei em fazer. Eu vou experimentar do meu jeito, né? Adaptar o jeito que eu falo na rede, adaptar postagens. Enfim, quando a gente está falando de coisas mais práticas, né? Fica mais fácil, às vezes, você sair para um caminho prático de inspiração. Então, o convite da coragem não é você sair fazendo cada vez mais. A coragem, para mim, é o sentir para ser, e não o fazer para ser. A coragem não tem a ver com fazer, não tem a ver com resultado, sabe? Isso é desempenho, isso não é coragem. Totalmente Coragem é essa diferente. ação que vem do coração, verdade interna, que te respeita, que é gentil Giza, com ah, você. Tudo que você fizer com você e o, que não o for áudio gentil com cortou um você é pouquinho, um ato um de pouquinho. violência, não é um ato de Mas deu para comportamento. ouvir. Deu para ouvir, É, só falhou um finalzinho. tudo que você fizer com você, que não vier junto com uma autogentileza, ela não é um ato de coragem. Então, se você tiver algo que não vem do seu coração, passa a ser uma violência, passa a ser uma ação, uma reação à vida e não uma ação. Não é essa ação que vem do coração. Então, esse é um convite que eu faço para mim também, sabe? Não é fácil, isso não entra no nosso piloto automático, porque a gente foi muito tempo adestrado para trabalhar por resultado. É aquela antiga história, né? De você tirou 9,5 na escola, você fica triste porque não tirou 10. Gente, você tirou 9,5, caramba, sabe? É. Então, assim, com os nossos filhos, né? A gente olha para isso também. Então, acho que o grande convite é coragem para ser gentil com a gente, coragem para olhar para nossa história, olhar reconhecendo no que a gente é bom, sim, olhando e acolhendo as nossas escolhas como nosso passo de força, mesmo quando é escolher pausar. Eu sempre falava para minha filha, né? Ela foi morar no exterior e passou por um momento muito difícil, assim, emocionalmente. E ela estava vivendo um processo de achar que se ela voltasse, ela ia se arrepender pro resto da vida, e se ela ficasse, que ela ia sofrer muito. E a única coisa que eu tinha certeza como mãe é, filha, precisa de coragem para ir e precisa de coragem para ficar. Nas duas situações você está abrindo mão de algo que é importante para você. Nas duas situações você está entrando em contato com alguma dor. Uma é com a dor da saudade, a outra é com a dor das possibilidades não vividas, né? Então, na época eu nem falava ainda sobre, né, esse estado de presença, sobre esse sentir, né? Mas já era algo que para mim era muito evidente que toda escolha que a gente faz é um ato de coragem. O ir e ficar, falar aqui na live ou não fazer a live também é um ato de coragem. Então, eu vejo pessoas estimulando, grave vídeos, me marque, mande, sabe? Demandando um movimento para fora para as pessoas. E acho que muitos entram em movimento graças a isso, então tem um propósito também, né? Não julgo. Agora, o convite que eu trago para quem anda comigo é assim: você olhou para dentro, qual que é a sua expressão verdadeira? É vídeo? É texto? Como que você se sente O que conectado for com as mais pessoas? confortável, é. Como que você se sente conectada com as pessoas? É no presencial? O que chega mais perto do presencial em tempos de pandemia? É um Zoom? É uma sala no Zoom onde você pode ouvir e também ver as reações? Então, se experimentar e de vez em quando sim fazer um pouquinho do seu estado atual para um novo, né? Esse ato de coragem, se você deseja isso, e eu não gosto de falar de zona de desconforto, é algo que eu até aprendi com a Clau também, né? Da zona de conforto a gente sai, não é para uma zona de desconforto, senão a gente nunca vai querer sair. O que eu vou querer, né? Mas assim, se a gente É. olha que da zona de desconforto a gente vai para uma zona de aprendizagem, começa a dar um gostinho de tem algo novo. Eu, por exemplo, eu sou movida por novidade, eu adoro, né? Sou curiosa,
sou criativa, então é algo que me nutre. Então, o que que me nutre meu movimento? O que que me dá vontade de fazer movimentos? Aí eu consigo dar passos de coragem. Se eu, Giza, me conecto com isso, com o novo, com as coisas que eu ainda não conheço. Por isso que eu sou uma pessoa que gosta de estar fazendo coisas diferentes. As pessoas que entram na minha rede de 2 anos atrás, elas não me reconhecem. Então, E assim, que bom, né? Isso quer dizer que você está em processo mesmo de construção, né? Acho que é isso. Eu você acho que é está exatamente o que você está falando. E assim, dentro do que você está falando, né, das escolhas, né, é importante a gente sempre saber que as escolhas, elas estão, você precisa sempre escolher um caminho, né, tem aquele ditado, que você não sabe qual que é o caminho certo. Então é melhor você fazer as escolhas, mesmo que ela não dê certo, né, você só vai saber se você fizer o movimento, se você der o primeiro passo. E se mesmo assim você fez a escolha, não está dentro ainda do que é confortável para você, está tudo bem fazer outra. A gente não precisa ficar limitado, né? A vida é igual você falou. Eu tinha uma dificuldade muito grande, confesso, assim, né? Para mim era 880. Não existia N possibilidades, né? E aí, à medida que eu fui, né, me experimentando, me conhecendo, vivenciando, eu percebi que não são só duas opções. Entre o 8 e 80 tem uma série de outras opções e que eu posso navegar ali nela e fazer outro tipo de escolhas e se não for confortável voltar para outra escolha, fazer outra escolha. O que eu não posso é ficar parada, né? Sem fazer nenhum movimento pelo medo, né? Porque muitas das vezes, igual você falou, ficar na zona de conforto é melhor. Mas também se movimentar, ter o movimento de dar o primeiro passo, fazer um ato de coragem mesmo, agir dentro do que faz sentido para você, você vai percebendo que a sua vida vai mudando. Os movimentos, a forma de você sentir, a forma de você se permitir, as pessoas que passam a vir, né? Eu falo assim, pelo meu movimento de ter ido no retiro, né, da Eco. Foi um movimento que eu estava um pouco resistente, eu vou, não vou, vou, não vou. E N coisas aconteceram, e a partir do momento que eu tomei a decisão e que falei, não, eu vou e eu só vou saber como vai ser se eu fizer esse movimento. E foi incrível. A minha vida mudou completamente em N fatores. Me fortaleceu, me abriu a mente, me conectei com várias pessoas que são contribuição você. Então você percebe que às vezes as escolhas, elas precisam ser tomadas, né? São as decisões ali, que por mais difícil que elas pareçam ser, você precisa ter coragem de tomar a decisão, mesmo não sabendo o que vai de fato acontecer, né? E mesmo que depois você venha mudar. E aí, aproveitando até esse gancho, assim, dentro do que a gente está falando, como é que é para você, assim, Gisele, como é que é para você aceitar, né, sermos imperfeitas, né? Que a gente tem muita cobrança aí que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, como mulher, como esposa, como profissional. E a gente tem percebido, né, dentro de uma linha de autoconhecimento, você também está nesse processo, né, constante, que tudo bem não ser perfeita, né? E o que é para você, né, buscar e aceitar essa imperfeição? Que pergunta ótima. Eu acho que perfeição e imperfeição são conceitos que nos venderam, sabe? Assim, entra no lugar da comparação. E É. aí, se entra no lugar da comparação, precisa ter alguém melhor e outro pior, certo? Então, assim, nossa, fulano é perfeita, então todo mundo que faz algo diferente dela é imperfeito? Não é. Cada um tem o seu jeito. Então, acho que quando eu comecei a trabalhar com consultoria criativa, muitas pessoas me procuravam dizendo que queriam encontrar o seu diferencial, né, para o mundo, queriam impactar, queriam, né, despertar isso nos outros. E para mim, o único lugar de se reconhecer é que a gente é único com as imperfeições. E é isso que faz a gente tão especial. Então, quando eu olho para a Giz imperfeita, eu olho para a Giz que tem a oportunidade ali de se descobrindo. Eu acho que eu nem gosto muito, sabe, desse conceito imperfeição. Perfeição, eu penso pouco sobre isso. Apesar de eu ser uma pessoa, eu preciso reconhecer isso, que sempre foi muito exigente, no sentido de. Eu não digo que eu era perfeccionista, mas no trabalho, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual.
Então, eu sou uma pessoa que eu sou apegada aos detalhes, assim, para mim os detalhes são importantes, né? Porque eu acho que eles impactam na experiência, a experiência para mim é o mais importante de tudo. E aí eu vejo quanto eu sacrificava algumas vezes as relações ou o meu tempo, eu tornava o processo pesado, em vez de ser leve, algo que era gostoso, em nome desta perfeição. Então, por exemplo, tem sido um exercício para mim. Eu fiz um planejamento para um encontro de 2 horas. Você estava lá. Caiu a internet. Levei um tempo para me reconectar com o que eu tinha me proposto a fazer. Saiu do caminho perfeito, saiu do caminho previsto, mas foi exatamente perfeito porque tinha que ter sido entregue para aquelas pessoas naquele momento. Eu não controlo isso. Não controlo. E para eu conseguir voltar para o meu estado um pouquinho de mais de presença, leva um tempo, mas para eu poder voltar para esse estado, eu preciso me conectar com a minha verdade. Quais foram os meus pedidos para estar lá naquele momento? Eu queria que fosse leve, natural e fácil. Então, leve, natural e fácil, eu posso abrir mão no PowerPoint. Leve, natural e fácil, eu vou falar sobre a minha experiência. O que é leve, natural e fácil? Então, assim, eu troquei a palavra ser perfeito por ser leve. Com o que vem, com o que se apresenta. E todo dia eu preciso me lembrar disso. Então, a Giza, com as suas imperfeições, de vez em quando sofre, se cobra, né? Porque queria, né, ter feito melhor. Eu acho que tem sido um dos meus grandes aprendizados parar de exigir isso. E eu vivi um processo, assim, uma curiosidade aqui rapidinho. Eu fui uma criança muito precoce. Eu aprendi a ler com 3 anos, eu escrevia com 5 anos, Nossa, com 6 anos eu estava no segundo ano, recém-feito. Eu fiz 6 anos em janeiro e fevereiro já estava no segundo ano. Então eu estudava com crianças 2 a 3 anos mais velha que eu. Isso foi toda a vida. Eu com 13 anos estava no ensino médio. Então o desempenho para mim escolar, né, eu dar conta de tudo, era uma coisa assim sobre-humana. Era algo assim, que é como se fosse o meu lugar no mundo, né? Dependesse desse desempenho. Então, quando eu entrava, sei lá, num trabalho, quando eu estava num lugar onde alguém impactava nisso, eu sofria muito, porque eu chorava mesmo, do tipo, oh, isso não era para ter saído assim, em casa, eu comigo, né? Então, eu trazia um sofrimento físico e emocional para mim, porque as coisas tinham saído do que eu achava que eram perfeitas, né, e corretas. Então, tem sido uma jornada longa, Dai, assim, por isso que eu acho que atualmente eu tento desmistificar um pouco essa perfeição e imperfeição, né? No sentido de que as coisas são exatamente como elas têm que ser naquele momento. Tipo, teria sido perfeita a nossa live na quarta? Não, né? Eu não. acho que tô com muito mais leveza aqui, eu, você, né? No meu feriadinho aqui batendo esse papo. Então, o que que é perfeito? É as coisas chegarem no seu propósito, elas percorrerem o Exatamente. caminho que tem que percorrer, né? Então, assim, Eu acho que é muito isso. Essa busca, né, de buscar a perfeição mesmo como um todo é algo que realmente pesa, né? E aí você carregar um peso na sua jornada o tempo todo, buscando essa perfeição, buscando ser perfeito, o corpo perfeito, a live perfeita, o projeto perfeito, o lançamento perfeito. Mas de fato, o que que é perfeito, né? Porque no meu olhar é uma coisa, para você é outra. Como nós falamos, perfeito é estar nessa manhã, nesse bate-papo, nessa leveza, nessa conexão. Talvez para o outro não. Talvez para o outro perfeição é estar falando aqui, passar slide, falar de outro tema. Então, assim, vai muito é muito vago, né? O perfeição, né? Eu penso que quando a gente entende que existe um propósito por trás de qualquer ato que a gente faz, quando você tem um propósito do que você se propõe a fazer ou a viver, você para de se cobrar tanto, né? Porque você começa a entender que eu não preciso ser perfeito, eu preciso fazer o que é conveniente e o que é confortável para mim. E aí, como você falou, muitas vezes as coisas elas vão caminhar dentro de algo que às vezes não está nem proposto, não está nem planejado. E vai ser perfeito. Vai ser perfeito porque foi como tinha que ser. Aconteceu da maneira e no momento que era para acontecer. E eu sempre acredito que nada é por acaso, né? Quando a gente entende que nada é por acaso, a gente consegue deixar ser mais leve, mais livre
para que de fato tudo aconteça, né? Para a nossa vida mesmo de um todo, né? E quando a gente aceita ser imperfeita, né? Quando a gente traz esse movimento de ser imperfeito, no ser imperfeito de deixar as coisas serem como são, né? E tá tudo bem se não sair como foi planejado, né? Mas a intenção, ela vale muito mais, né? E mesmo que no final possa parecer que foi imperfeito, se dentro do que você estava propondo ali a fazer, tiver o resultado de alcançar as pessoas, vamos, né, como a nossa live, a ideia é trazer esse movimento do despertar para a pessoa, para a mulher. Se a gente conseguir trazer esse movimento, esse resultado, já valeu, né? Então, não foi imperfeito, né, de não ter sido na quarta. Foi perfeito porque tinha que ser desse jeito que está sendo agora. Então, traz essa leveza, né? Quando a gente tira essa carga aí, essa cobrança que tem que ser tudo perfeito o tempo inteiro e que temos que ser perfeitas o tempo inteiro. E seria algo muito desgastante, né? Porque quando está perfeito, nada mais precisa ser feito, né? Então você sai desse movimento do processo de evolução, seja em qualquer área, seja o que você estiver fazendo, né? Então a imperfeição ela vem justamente para mostrar isso para nós, que tudo é um processo, né? Que a cada dia é um novo movimento, cada dia é uma evolução, cada dia é um novo aprendizado. O que eu estou sendo hoje aqui, eu não seria na quarta, porque N coisas já aconteceram de quarta para cá. Várias coisas se despertaram aqui. O movimento de ter participado ontem do encontro do Ser Mais já fez eu mudar completamente a minha energia. Então, com certeza, não existe essa perfeição, e sim a imperfeição de permissão, de que é evolutivo mesmo, e que essa imperfeição vem para que a gente possa aceitar o processo e que a cada dia é um novo passo, a cada dia é algo novo que a gente descobre, é algo novo que a gente evolui, é uma mudança do que somos, né? E até aproveitando esse gancho, Giza, assim, como que Eu vou falar cultivar, antes, Daia, só uma fala, coisinha ainda sobre perfeição e imperfeição, enquanto você falava, né, desse caminho. Para mim vem muito assim uma imagem de um mapa, sabe? Então, assim, a perfeição, para mim, ela é uma projeção. Ela não é a realidade. Então, assim, quando a gente tem um mapa e tem as ruas, o caminho ali tá tudo meio parelhinho, aquele tamanho das ruas, né? Então, a perfeição, para mim, ela é só uma projeção, ela não é a verdade. Por isso que dói tanto, porque nunca ela vai coincidir com o que de fato está acontecendo com a gente. E se ela é uma projeção, ela não é o meu agora. Ela não é uma verdade. Ela é só uma ilusão, ela é uma imaginação. é uma Então, expectativa, né? a perfeição, ela é apenas quando ela te coloca em movimento, né? Como algo assim, quero ser a minha melhor versão, né? Eu tenho um pouquinho de paura, né? Dessa expressão, né? Minha melhor versão, gente, tem que ser só ser. Tem que ser melhor, nem eu comigo mais, sabe? Essa busca por ser melhor, gente, as pessoas estão adoecendo, querendo ser felizes, como a Daisy falou, né? Na semana passada, né? E aí, quando você fala, né, Voltou. da perfeição e da imperfeição, para mim é caminho. Então, assim, você falou do passo, né? Eu gosto Falhou muito um de pouquinho, trazer. mas voltou. Então, eu gosto muito, né, de trazer a visão do farol. Então, eu tô andando à noite numa estrada e aí eu consigo iluminar os 100 primeiros metros. Então, assim, eu tenho comigo onde eu tracei um caminho, uma rota. Mas às vezes quando eu chego, eu consigo, diante de uma bifurcação, por exemplo, escolher pela direita porque eu tenho a vista do mar, ou eu vou enxergar a lua no meu trajeto. Mas aí eu posso ficar pegado no meu caminho perfeito que eu tracei, porque ali o meu tempo de chegada ia ter 5 minutos mais rápido, né? Então, assim, eu posso ficar pegado naquele mapa conhecido, é um caminho que eu já fiz. Ou eu posso me abrir para essa espontaneidade da vida, abrindo mão da perfeição do roteiro que eu tracei, para experimentar algo que vai me surpreender. Então, toda vez que a gente está atrás do perfeito, a gente abre mão, às vezes, de viver algo muito, muito melhor, muito mais surpreendente também. E muito mais leve, né, Giza? Porque Mas você. Exatamente, aí vem um pouco da sua área, né? Às vezes seguir a intuição mesmo, né?
E essa intuição, ela vem muito do sentir, né? Desse seu permitir. E aí te traz mais leveza, né? Eu tenho feito muito isso, esse movimento do sentir, da intuição, dentro da proposta, né? Como, por mais que eu planeje meus projetos, minhas coisas, eu estou muito atrelada à rotina da Maria. Então, cria-se uma expectativa muito grande de lançamento de projeto, mas no meio do caminho tem que modificar. Já é a quarta vez que eu tenho que modificar e eu vou modificar mais uma vez, vai ser a quinta. E aí eu fico pensando, imagina se eu me prendesse, né, uma perfeição de lançamento, uma perfeição de seguir um padrão, o quanto isso estaria me minando ou me deixando frustrada e deixando de seguir a minha intuição, sabe? Então, quando eu trago isso de uma forma mais leve, mais intuitiva, eu percebo que estou no caminho certo, mesmo tendo que fazer mudanças durante, né? Porque isso acalma o coração, te tira a carga pesada de que tem que ser daquele jeito. E quando eu faço dentro de um padrão que faz sentido para mim, que eu não sigo os padrões que são impostos e propostos, eu sei que tem estudos, tem testagens das pessoas, né, de marketing, de sei lá o quê, mas não tem a intuição que eu tenho, né? Não tem o sentir que eu tenho. Então, fica mais leve quando eu faço nesse formato, sabe? Mais intuitivo mesmo, de permissão. E no final, os resultados, eles vão acontecendo, às vezes de uma forma mais lenta, mas que faz o meu coração ficar mais tranquilo e mais feliz, sabe? Então, acho que é muito isso mesmo. Seguir um pouco da intuição também e sair um pouco ali da rota, né? E até aproveitando esse gancho que a gente está falando desse tema, assim, como que é assim que a gente pode cultivar, né, o necessário e abrir mão, assim, das coisas que realmente tem, que prendem a gente ali, que faz a gente não fazer escolhas diferentes e ficar presa naquele caminho traçado ali. Como que é para você, assim, cultivar o necessário, né, dentro dessa linha de intuição, assim, o que que você acha que faz sentido para você? Daia, eu tenho tentado viver um movimento que eu chamo interno, assim, tenho trazido isso nas mentorias, que é o de mudanças honestas. Então, assim, honesto comigo, mesmo que eu não consiga dizer isso para o mundo, sabe? Quais são as mudanças honestas que eu consigo fazer hoje? Quais eu preciso fazer? Eu não tenho força ainda. Porque a gente não controla resultados, mas a gente faz escolhas o tempo todo. E elas nos colocam em direção, né? Então, essa... Não sei se eu entendi bem, assim, a pergunta, né? Mas o meu sentir vem desse convite, né? Do que é honesto comigo hoje e qual que é a mudança honesta que eu consigo fazer. Porque às vezes tem pessoas que se propõem grandes transformações, né? Então, assim, quando falam transição de carreira, eu reconheci depois de um tempo, falando assim do meu empreendedorismo, né? Eu estava atuando no mercado de festas e aí eu decidi em julho de 2019 que eu ia focar nas mentorias, consultorias, eu ainda não sabia como, se eu ia atuar só no online, na época eu queria uma mobilidade geográfica, então tinha vários motivos que me moviam naquela época. E aí, um ano antes, eu comecei a querer... Em 2018, na verdade, eu comecei a querer ampliar as consultorias e mentorias e diminuir as produções presenciais. Eu cresci nos dois. E aí, eu comecei a trabalhar como uma louca. E aí, qual foi a minha mudança honesta? Reconhecer que eu não sou uma pessoa que consegue fazer transição gradual de carreira. Eu preciso encerrar uma coisa para começar outra. Isso é a Giza. Tem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos, começando um outro negócio e dá super certo, né? Então a Giza tentou seguir esse modelo dos outros e viu que não dava certo. Qual foi a minha mudança nessa? Eu preciso encerrar, eu preciso de 2 meses para me conectar, para dar um espaço de vazio, para se apresentar algo novo, para conseguir fazer o movimento. É claro que eu tinha toda uma estrutura que me permitiu fazer isso, né? Uma rede de apoio, uma casa, né? Moradia, estrutura mesmo, material. E tem pessoas que não têm esse privilégio. Então, mas assim, aquela era a mudança honesta que eu conseguia fazer naquele momento. E depois, quando eu contratei uma consultora digital, a Bru, ela até estava aqui no início da live, ela está com a gente Ai, no eu Sebrae, amo, tô amando o perfil dela. Os textos incríveis. super inspiradora. E aí, na época, eu falei, Bru, quero ir para online. Eu tinha, assim, ó,
conteúdo, material, assim, para, tipo, abrir 20 cursos, fazer um monte de coisa, né? Tanto no empreendedorismo no mercado de festas, festas afetivas, marketing afetivo, marketing espiritualizado, enfim, N caminhos possíveis, porque tudo fazia parte de mim, né? Mas faltava clareza. Faltava clareza do que eu queria viver e essa resposta, ela não veio. Ela não veio. E aí, ou eu fazia um movimento vazio por fazer, ou eu parava. Então, assim, e aí eu fui, né, entrar em contato, por isso que eu falo do movimento da inteligência intuitiva, uma das melhores, uma das coisas mais libertadoras na inteligência intuitiva é que você. Eu vou trazer um potinho pra cá, eu digo, gente, eu preciso ter um potinho da calma, né? Mas é aquele que tem um monte de glitter dentro, aí você sacode, sacode, daí fica tudo turvo, assim, né? E aí aquilo vai assentando e você consegue enxergar através. Então, a gente trabalhar a inteligência intuitiva é isso. Você dá uma sacudida e para. E para. E as coisas se apresentam. A gente vai encontrando caminhos e tal. Tem áreas da nossa vida que a gente não pode fazer isso, tem outras que dá. Tem áreas da nossa vida que essa pausa é de 1 hora, tem outras que é de uma semana, um mês, e também dá. Mas assim, saber que a gente não tem que ter as respostas na hora que a gente faz as perguntas pra gente mesma é um caminho. Então, assim, É, sim. eu eu tô entrando em contato com essa pergunta. Fiz essa pergunta para mim, não sei a resposta. Eu fujo da pergunta? Não. Amanhã eu volto nessa pergunta. Eu escrevo essa pergunta, deixo no meu muralzinho. E aí a gente vai acessando essa verdade interna para fazer as mudanças honestas. Acho que é exatamente isso que você falou, faz muito, muito sentido, assim. Muitas das vezes falta clareza, né? E que às vezes a clareza ela não vem na hora, né? Às vezes ela vem num momento que você consegue se desconectar daquilo tudo, daquele caos. Você se coloca num momento mais seu, um momento mais recluso, onde você internaliza e você começa a realmente direcionar mesmo. E tem muitas coisas que a gente se prende no meio do caminho, a gente vê como uma verdade e não consegue deixar para trás. Por mais que aquilo está te fazendo mal, por mais que aquilo está atrapalhando a sua evolução, está atrapalhando a sua vida afetiva, a sua vida como mulher, a sua vida como profissional, e a gente tem dificuldade de deixar ir. E às vezes é necessário, né, Giza, deixar ir para o novo vir, né? Então acho que é justamente isso, cultivar o necessário é cultivar o que faz bem para mim, o que me traz clareza, o que me traz liberdade de ser quem eu sou, o que me traz felicidade, o que me move para realmente não caminhar dentro do que faz sentido para mim. E às vezes é deixar ir aquilo que não está fazendo mais sentido, que seja um relacionamento, que seja um emprego que não está legal, que seja uma rotina que você tem que, tipo, você não se enquadra ali, você faz só por fazer. Então, a gente aprender mesmo a desprender, a abrir mão. Às vezes, esse processo do abrir mão, ele é doloroso, ele dói. Mas lá na frente, a gente percebe o quanto isso é necessário, o quanto isso traz leveza para nossa alma, traz paz para o nosso coração. E aí a gente abre portas para o novo vir de uma forma muito transformadora, né? E de uma forma que a gente vai se percebendo um ser que muitas vezes estava adormecido aqui dentro, né? E eu falo pelo processo do retiro, assim, quantas coisas assim, foram despertadas de uma Daiana que já existia e que no atropelar do dia a dia você vai esquecendo que ela existe, né? Aquela pessoa. Porque a nossa essência, quem nós somos, está aqui. Só que às vezes fica adormecido por uma série de coisas que a gente se envolve ou que a gente idealiza que é o melhor e no fundo não é, né? E a gente só consegue perceber isso quando a gente faz um movimento de deixar ir o que não tá bom e permitir que o novo entre e que venha esse despertar, que venha essa permissão, né? E aí vem de novo, né, pra gente até conduzindo aí para o nosso final, que nossa, a hora foi passando voando, assim, uma delícia aqui de bate-papo. Eu queria que duas coisinhas antes da gente encerrar. Primeiro que você dissesse para mim, em poucas palavras, o que é coragem para você. E que você encerrasse falando um pouquinho da jornada Ser Mais, que também é um ato de coragem. Coragem para mim, Daia, é
é me permitir fazer movimentos que são os que ressoam na minha alma. Independente de se é parar, por exemplo. Este é um movimento, né? Ressoa na minha alma. Então, coragem para mim é isso. É deixar minha alma guiar. Isso é ter coragem. Delícia. É verdade, né? E E quando deixar a alma guiar, né, é um ato de coragem muito grande, né? Porque vem realmente uma verdade muito intuitiva, né, Giza? a gente para de atrapalhar nossa alma, que nem diz o Richard Bart. É, Mas como que você não faz para estar vivendo nesse... Eu paro de atrapalhar minha alma, deixa ela fazer deixa ela ser é um, livre, né? E eu queria é assim, um que a gente encerrasse você falando da jornada Ser Mais, que é um projeto lindo que eu estou participando, tem sido muito transformador, para que todas as mulheres possam conhecer, possam se permitir até de participar do próximo encontro que tiver, do próximo movimento. Queria que você falasse um pouquinho do Ser Mais, para a gente poder estar encerrando essa live maravilhosa, que foi incrível estar com você. Fala um pouquinho para a gente do Ser Mais, para que as pessoas possam Obrigada conhecer esse projeto. de estar aqui, de falar do Ser Mais. O Ser Mais, ele é uma jornada de 5 semanas. A gente está na terceira edição. E é um caminho onde a gente realiza 2 horas por semana de práticas juntinhas, para que a gente possa trazer para a vida real algumas ferramentas. Então, assim, eu e a Clau, ano passado, em plena pandemia, o Ser Mais nasceu antes do mundo pandêmico. Ele tinha um olhar de autoliderança emocional, então ele era todo estruturado na psicologia positiva, na comunicação não violenta, né, CNV. E aí, com isso, a gente... Ai, Maria, A linda! Como coragem você de ser quem eu sou, aqui, ó, a prova viva. Ela é bem autêntica. maravilhosa, os trancinhos, gente. Desculpa, pode falar, Giza. Imagina. E então o Ser Mais, ele tem sido um espaço de troca. E aí esse ano a gente veio, né, com esse tema Coragem de Ser Quem Somos, trazendo a união do mindfulness, das práticas de mindfulness de atenção gentil, né, na condução da Clau, com as experimentações de inteligência intuitiva, para se conectar com essa expressão da verdade interior. Então, assim, todo mundo fala, escute a voz do seu coração, siga a sua intuição, seja você mesma. Mas como que a gente faz isso? E aí o meu É, como e o da Clau tem sido através da presença, e a inteligência intuitiva ela traz alguns movimentos. Então, assim, no Mindfulness você entra no estado de presença, de consciência, de como você está acolhendo, né? E percebendo as coisas, a vida, e você com mais curiosidade, com mais presença e sem julgamento, que é o princípio, né? Então, sem julgamento é fundamental. É onde a gente larga o chicotinho com a gente larga o chicotinho com o outro, né? E aí tudo fica mais leve, mais saudável nas nossas relações. E aí, o Ser Mais, a gente vai ter um novo grupo rodando de 2 a 30 de setembro. A gente está com um em andamento. Então, ele é esse espaço aí de troca de 5 semanas, onde cada uma constrói o seu ritmo. Então, a gente estimula com 4, 5 exercícios na semana. Tem pessoas que fazem só no encontro ao vivo, tem pessoas que aplicam no seu dia a dia, algumas que fazem 100% do que a gente propôs, algumas que fazem 10%. E eu acho que isso que é mágico, porque no Ser Mais não existe uma meta de desempenho. Então, é uma experimentação. Então, assim, é aquela... Eu sei que eu tô precisando me conectar comigo. Tem escolhas da minha vida que eu não tô dando conta de fazer. Tem áreas da minha vida que eu não tô com coragem de olhar. Então, você se nutre de algumas ferramentas para levar para sua vida, né? Então, isso foi tão bom para mim que eu quero cada vez mais que outras pessoas possam experimentar e ver o que serve para elas. Então, é como se a gente pegasse, assim, uma grande bancada assim, de ferramentas, as pessoas pudessem escolher uma ou outra aquilo que elas precisam no momento. Então, por isso que é tão precioso para mim, porque eu também pratico junto, também pratica junto, a gente vive, aplica na nossa vida, volta, revê. Então, a cada ano o ciclo do Ser Mais realmente muda. Ano passado a gente estava num momento pandêmico diferente do que estamos agora. Então, a gente não é refém
do formato e dos exercícios que a gente propôs no primeiro ciclo, ele se reinventa, que chega, muito precioso para mim mesmo. E é um passo de coragem para mim também, né? Tá levando assim a minha verdade, tá levando o que eu acredito para outras pessoas. Eu preciso de coragem para falar sobre isso, Com para me certeza. colocar vulnerável ali, nem sempre acertar, né? Então é isso. Ah, e é lindo, assim, eu estou participando e realmente tem sido algo. Esse respeitar o ritmo, eu acho que assim, é fundamental, porque você tira essa cobrança de que tem que ser feito, né? E sim, fazendo o seu ritmo de acordo com o teu coração vai sendo tocado, né? E as vivências ali presenciais, o momento de troca com outras pessoas, já é um movimento de muita cura, assim, né? Só de ouvir a história do outro. E é, assim, uma jornada linda, vocês estão de parabéns. Eu posso falar com propriedade porque eu estou fazendo parte. E eu indico super para as próximas mulheres aqui que estão nos assistindo ou que vai nos assistir, já fiquem espertas aí para o próximo, para se inscrever, que vale super a pena. Ainda mais com a Giza, esse ser de luz, que eu tive aí o prazer de conhecer pessoalmente, né? Então, posso dizer assim, de olhos fechados, vale super a pena essa conexão, vale super a pena esse movimento, participar dessa jornada. E eu quero, assim, te agradecer, assim, de todo o meu coração, por você ter aceito, por você estar aqui, doando o seu tempo, trazendo a tua jornada, a tua história, trazendo aí toda a sua coragem de dizer para nós, né, como foi seu movimento, como que é ser você mesma. Então, assim, muito obrigada por esse dia, por essa oportunidade. Que seu dia seja lindo, abençoado, com muita luz e um beijo enorme no seu coração. Quero agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que vão assistir depois e um beijo no coração de todas. Muita gratidão, Daia. Eu vejo o seu movimento, eu vejo o seu caminho de contribuição, a sua luz, e fico realmente, me sinto muito honrada de poder estar aqui, de ter você no Ser Mais, e as conexões, elas realmente de alma, e eu honro muito isso, então é um presente para mim poder conhecer, estar cada vez mais em contato com você. Obrigada. Ai, que linda. Obrigada. Fica com Deus. Uma ótima sexta. Dá tchau, filhinha. Boa semana, gente. Tchau, Maria linda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.